A paz do Senhor, meus irmãos. A nossa aula de hoje é uma introdução aos livros poéticos. Vamos observar aqui, dentro da introdução aos livros poéticos, que são os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou seja, são 5 livros. Para entender os livros poéticos, é necessário ou é importante reconhecer as características, os objetivos e as singularidades da poesia hebraica. Tópico 1 aqui, nós vamos falar sobre a definição da área poética. Poema é uma composição literária, geralmente em forma de versos, que expressam uma ideia ou um sentimento. Os hebreus identificavam 3 grandes livros poéticos: Jó, Salmos e Provérbios. Na Vulgata, que é a tradução para o latim da Bíblia, escrita entre os fins do século IV e início do século V por Jerônimo, foram incluídos os livros didáticos, Eclesiastes e Cantares, perfazendo um total de 5 livros chamados poéticos. Então, na Bíblia hebraica, os livros poéticos são Jó, Salmos e Provérbios. Na Vulgata, incluiu-se na classificação dos poéticos mais 2 livros, que são considerados livros didáticos, Eclesiastes e Cantares. Então, até hoje, considera-se, então, os livros poéticos, os 3 poéticos da Bíblia hebraica e 2 livros considerados didáticos. Então, hoje, considera-se como poético esses 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então, esses 5 livros, eles foram divididos em sabedoria, que é Jó, Provérbios e Eclesiastes, e ínicos, Salmos e Cantares. Então, os livros poéticos, que são 5, eles foram divididos entre livros de sabedoria ou sapienciais, Jó, Provérbios e Eclesiastes, e livro de hinos ou ínicos, Salmos e Cantares. Característica da poesia. Rima é a harmonia de sons, especialmente na repetição de uma sílaba no final de uma linha. Aqui a gente tem um exemplo, né? O menino suado, assombrado, com um olhar apavorado, vinha galopando, pão em mão, porque ele perseguia um monstro de cão. Então a gente percebe aqui, né, a harmonia de sons, principalmente na repetição de uma sílaba. Ritmo é a regularidade da repetição dos sons, o chamado compasso, né? Então, o ritmo existe dentro do compasso musical e também dentro do compasso poético. Aqui a gente tem um exemplo, né? Meu Deus é bondoso, é meigo, é fiel, é mais doce que o mel. Então a gente dividiu aí em barras, né? Para os irmãos perceberem aí a questão do compasso, né? Meu Deus é bondoso, é meigo, é fiel, é mais doce que o mel. Então aqui é chamado de ritmo, que é a repetição, né, de sons, o chamado compasso, tá? Então vamos aqui para a questão das expressões figurativas. As expressões figurativas são geralmente feitas na poesia por intermédio de comparações e analogias. O poeta tenta mostrar uma imagem ou ideia viva com a sua poesia. Exemplo: a lua, uma curva prateada, calma entre as nuvens flutuava. As estrelas, vagalume presos, no baldaquim da noite acesos. As árvores, sentinelas mudas, à beira das águas surdas.
A terra, de olhos fechados e refletindo, descansava tranquila, sorrindo. Então, aqui são as chamadas expressões figurativas. Aqui nós vamos ver sobre as características da poesia hebraica. Então, a poesia hebraica, embora tenha expressões figurativas, embora tenha ritmo, né? Nem sempre tenha rima, né? Mas ritmo e expressões figurativas, a característica principal da poesia hebraica é o chamado paralelismo. Então, o que é o paralelismo? Então, vamos falar aí sobre a essência do paralelismo. A poesia hebraica enfatiza mais o ritmo da ideia do que o ritmo do som. Essa característica é chamada paralelismo. A primeira linha do poema é paralela ou equilibrada com a segunda ou com as linhas seguintes. A vantagem do paralelismo qual é? Ela desafia o leitor a fazer o relacionamento das ideias. Apresenta vantagem na tradução, pois permite a tradução para outros idiomas sem alterar a ideia, pois não é restrito a um modelo sonoro das sílabas. Então nós vamos ver aqui 3 tipos de paralelismos hebraicos. Sinônimo, paralelismo sinônimo. A segunda linha repete ou reproduz a primeira em palavras semelhantes. Nós temos aqui como exemplo Salmo 19, verso 1. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Então aqui a gente tem, na segunda linha, ao invés de repetir céus, trocou-se a palavra por firmamento, né? E ao invés de falar sobre a glória de Deus, ou declaram a glória de Deus, aqui colocou que proclama a obra das suas mãos. Então percebam que são ideias sinônimas, né? Usando palavras ou expressões sinônimas. No Salmo 20, verso 2, a gente tem um outro exemplo disso. Do santuário te enviei auxílio, de Sião te dê apoio. Do santuário te envie auxílio, e de Sião te dê apoio. Então, na segunda linha, a palavra santuário foi trocada por Sião. O santuário ficava no Monte Sião. E a palavra auxílio foi trocada por apoio. O segundo tipo de paralelismo é o antitético, onde a segunda linha expressa ideia oposta à da primeira, ou seja, fazendo ali um contraste, né? Então o Salmo 1, verso 6 fala: O Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então a gente percebe aqui que a segunda parte do verso contrasta a primeira parte. A gente tem um outro exemplo, mas lá em Provérbios 12:1, que também é um paralelismo antitético, que diz: Todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Vamos para o terceiro tipo de paralelismo hebraico, que é o paralelismo sintético. A segunda linha completa ou amplia a primeira. Nós temos o exemplo do Salmo 119, 103. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras. Aí a segunda parte vai ampliar a ideia da primeira. Mais que o mel para a minha boca. Né? Então, o que é doce? Algo muito doce? É o mel. Né? Então, a segunda linha está ampliando a ideia da primeira linha. Desculpa. Vamos aqui para a introdução aos livros de sabedoria. Os livros de sabedoria são Jó, Provérbios e Eclesiastes. Eles também são chamados de livros sapienciais. Quanto aos livros de sabedoria, diversos esclarecimentos devem ser feitos para a apreensão adequada dos mesmos.
Primeiro, né? Caráter da literatura de sabedoria. Objetivo prático. O interesse dos sábios judeus era mais pela sabedoria prática do que pela sabedoria filosófica. Interessavam-se mais pela aplicação da verdade divina à experiência humana. Humanismo divino. O humanismo divino está firmado na crença de que o homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança e que a ordem, a palavra e a vontade de Deus constituem o único padrão verdadeiro de verdade e conduta. Ponto de vista filosófico. O homem sábio tinha o ponto de vista de um filósofo. Seu ofício lhe vinha por interesse moral e pela reação comportamental à verdade. O ponto forte do sábio é o parecer. Ele via as ordens divinas terem uma consequência moral que resultava em felicidade ou não. Livros bíblicos da leitura de sabedoria. Jó. Sabedoria para entender as provas da vida. Trata-se de um dos mais estranhos enigmas da vida, porque os justos sofrem. Provérbios. Sabedoria para crescimento e disciplina na vida. É uma coleção clássica de ditados selecionados sobre a formação de um caráter piedoso. Seu objetivo é contrastar dois modos de vida, sabedoria e insensatez, demonstrando ser loucura viver dominado pelas emoções. Eclesiastes. Sabedoria para encontrar o verdadeiro significado da vida. É um livro de sabedoria sobre a necessidade de aproveitar a vida à luz da sabedoria divina, a fim de não sucumbir ao pessimismo devido aos contratempos da vida. Então aqui nós tivemos uma aula onde nós passamos apenas uma introdução aos chamados livros poéticos e a partir da próxima aula já estaremos estudando o livro de Jó. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.